Boa noite, pessoal. Olá para todos vocês. Vou fazer uma pergunta direto ao ponto hoje. Você já se imaginou acordando, abrindo o seu celular e vendo que o seu livro vendeu em Nova York, em Londres ou até mesmo em Tóquio? Eu sou a Gisele, estou aqui com vocês para mais uma live da Editora NPE. Sejam todos muito bem-vindos e boa noite, Jeff. Boa noite, Gisele. Pessoal, depois dessa reflexão da Gisele, o que eu posso dizer é realmente que tudo é possível, e se eu fosse você, continuaria com a gente aqui na live, porque hoje nós vamos desvendar os segredos de como você pode ter o seu livro vendido no outro lado do mundo enquanto você estiver dormindo. Certo, Gisele? Exato. Não necessariamente só enquanto estiver dormindo, né? Mas em qualquer momento, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre vendas internacionais. Então a gente vai trazer para vocês alguns pequenos segredos para que vocês possam dominar e mudar a sua trajetória, né? O que geralmente as pessoas não te contam, né? Quando a gente fala de venda internacional, muitos dos escritores pensam que isso só vale, que isso é coisa só para escritor grande, Paulo Coelho, N situações de escritores extremamente conhecidos, né? Ou então, para quem é publicado somente por grandes editoras que levam seus escritores para o mercado internacional também. Mas a gente está aqui hoje para poder contar para vocês que isso mudou. O jogo mudou. Você pode sim ofertar e vender o seu livro. E a gente vai falar especificamente de uma plataforma muito conhecida de livros, que é a Amazon, né? Você pode publicar na Amazon e vender internacionalmente, sem sorte, sem depender de achismo. Não é só subir o arquivo e torcer, né? Existe um método, né, Jeff? Exatamente, né? E aí nós aqui da Editora NPE, a gente, além de criar legados, além de ter o propósito de transformar pessoas em escritoras das suas próprias histórias, a gente também traz hoje para a live essa questão de você ter a oportunidade de, quem sabe, transformar, quem sabe, inspirar e, por que não, ajudar pessoas do outro lado do oceano. Nós vamos desmistificar o processo de ter um mapa da mina para que você possa parar de pensar só no real e começar a vender, de vender em dólar, em euro. E aí, então, te convido a ficar conosco aqui até o final, porque nesta live nós vamos entregar aqui o ouro puro para a sua carreira literária. É uma oportunidade de você se transformar um autor internacional. E como muito bem colocado pela Gisele, não são somente os grandes autores que podem. Hoje o jogo mudou, hoje a jornada é diferente. Nós trazemos aqui para vocês todas as quintas-feiras dicas, insights do mercado literário e por que não hoje, depois de uma conversa com a Gisele, não trazer esse assunto. Porque pode parecer, né, Gisele, que é algo intangível, era intangível até poucos anos atrás. Com o advento da, da internet, com a popularização dessa plataforma, você hoje sim pode ser um escritor que vende no outro lado do mundo e pode sim transformar e impactar outras vidas. E aqui não estamos falando de livros digitais, estamos falando dos livros físicos. Então, fica com a gente até o final dessa live, porque temos muitas dicas, muitos insights para que você possa começar a vender o seu livro na Amazon do outro lado do mundo. Né, Gisele? E aí você pode estar se perguntando, né? Mas por que que eles estão falando da Amazon especificamente, né? Então, a resposta é muito simples, pessoal. Logística e alcance, ponto. A resposta é exatamente essa. E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas eles estão falando de logística, de alcance, eu vou ter que investir, quanto que eu vou ter que investir para poder fazer isso, né? Primeiro, a gente precisa que vocês entendam o porquê da Amazon, né? Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que
é inegável que a Amazon hoje ela está presente em praticamente todos os países, né? E para que você consiga alcançar essas pessoas, você precisa chegar e estar aonde o seu leitor está, né? Então, o que a gente pode falar para você com relação a você fazer uma publicação internacional na Amazon? Primeiro é que você pode alcançar pelo menos 13, no mínimo 13 domínios, né? Quando você publica direitinho, seguindo todas as diretrizes necessárias para isso, o livro pode aparecer na Amazon dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, do Japão, da Espanha, de Portugal, do Canadá e por aí vai, né? Então você pode alcançar sim. E aí eu nem estou falando ainda sobre a questão de tradução nem nada, mas você pode alcançar até o próprio público brasileiro que mora e que está presente nesses países, né, Jeff? Exatamente, né? Como a Gisele falou aqui, né? A Amazon ela trabalha, digamos assim, em 4 pilares de continentes, né? Nas Américas, a Amazon ela trabalha nos Estados Unidos, hoje considerado o maior mercado global, no Canadá, México e Brasil. Na Europa, né, com o Amazon Seller Central, a Amazon te permite vender em lojas como países do Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Itália. Na Ásia e na Oceania, os mercados estabelecidos são o Japão e a Austrália. E no Oriente Médio, com a presença dos países como Emirados Árabes Unidos, Dubai e Arábia Saudita. Você pode, sim, ter esse alcance, ter essa logística de impressão sob demanda. E aqui é onde está o pulo do gato, né? Você poderia estar pensando assim, mas como é que esses dois vieram com essa ideia de agora eu pegar o meu livro que eu tenho aqui em mãos e vender lá do outro lado do país, do mundo, no Japão? A Amazon permite, né, fazer a impressão sob demanda, que é você colocar o seu livro na plataforma dele de acordo com as diretrizes que eles pedem lá, respeitando todos os princípios e diretrizes, e aí você tá com a possibilidade de alcançar leitores que leem português, que leem o idioma em português, brasileiros que estão do outro lado do mundo, para imprimir o livro lá no Canadá, no Japão, na Austrália, na Alemanha, no Reino Unido, e assim por aí vai, né? E aí, quem comprou, né, lá nesse país tem a possibilidade de, claro, entregar de comprar o seu livro, e você não tem que se preocupar em estar enviando do Brasil para o outro lado do mundo, né, Gisele? Exatamente, né? Então a gente está falando sobre a pessoa que está lá, por exemplo, vamos dizer que a pessoa esteja lá na Inglaterra, e quando a gente fala de diretrizes na publicação dentro da Amazon, é respeitar principalmente a configuração do livro. O livro, como ele é impresso no Brasil, é impresso de uma forma diferente lá nos Estados Unidos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão daqui a pouquinho para vocês entenderem um pouco melhor, né? Mas o que é o mais importante? Eu tenho um projeto de mentoria onde eu atendo brasileiros que estão fora do Brasil, por exemplo. E dentro desse projeto de mentoria, eu decidi escrever um livro. E eu quero que os meus alunos que estão na Inglaterra tenham acesso a esse livro. Eles podem ter o acesso a esse livro, eles podem comprar o livro pela plataforma da Amazon, desde que ele tenha sido colocado lá da forma correta, que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho. E ele vai fazer o pedido, a Amazon vai imprimir esse livro e vai entregar na casa dele. Com rapidez, com qualidade, né, de uma forma bem bacana. E pense assim, você não vai precisar pagar custo de frete internacional para que esse livro chegue na mão dessas pessoas que estão fora do país. Ou então, não vai demorar um tempão para chegar esse livro na mão dessas pessoas, né? E sem contar que quando a gente está falando dessa venda internacional, você também tem os seus ganhos potencializados, porque, afinal de contas,
você vai receber até 70% dos direitos do valor de venda desse livro, descontando lá as taxas de plataforma e tudo, custo de impressão, que, por incrível que pareça, é mais baixo do que aqui também, né? Mas assim, pense sim, entre você ganhar R$ 5 por venda de livro aqui dentro do Brasil ou ganhar US$ 5 de venda lá fora, qual é a maior vantagem, né? Hoje, com o câmbio, você vai ganhar em dólar, você vai ganhar em euro. Óbvio que tem a questão de impostos, por se tratar de transação internacional e tudo mais, mas ainda assim é um ganho relativamente considerável para que você possa, sim, pensar com carinho nessa possibilidade. O que a gente está falando aqui hoje, né? E assim, ó, nós não somos patrocinados pela Amazon, muito longe disso, né? O que a gente está pensando é em ampliar o alcance de você, escritor, é você entender que a Amazon, ela para fora do Brasil, ela não vai funcionar somente como uma loja, mas sim como um distribuidor global que trabalha enquanto você está fazendo outras coisas durante o seu dia, ou até mesmo, como disse o Jeff ali no começo da live, né, enquanto você está dormindo, a Amazon continua trabalhando para você, né, Jeff? É muito mais do que os ganhos potencializados, os royalties e afins. Você tem o seu legado sendo entregue em outras regiões do mundo, né? Imagine, como muito bem colocado pela Gisele, hoje com a tecnologia, você tendo uma mentoria, e essa mentoria acontecendo de maneira online, você conversando, assessorando e mentorando brasileiros que estão do outro lado do mundo, com essa distribuição global que a Amazon permite, você consegue ter o seu legado, né, a sua história sendo distribuída em várias regiões do mundo, né, nos 4 cantos do mundo, vamos colocar assim, fazendo uma analogia, né. E aí, quando eu digo que você está vendendo seu livro enquanto dorme, porque a gente está falando de Japão, Austrália, que o fuso horário é inverso, né? Quando lá é dia, aqui é noite. Quando aqui é dia, noite, lá é dia. É por nessa brincadeira que eu trago essa questão de enquanto você dorme, né? Porque você sim pode ter essa distribuição hoje muito facilitada dentro dessa plataforma. E a Gisele colocou muito bem aqui, né? Nós não estamos aqui ganhando nada com a De royalties, de né? royalties e nem comissão da Amazon, né? O que a gente tem realmente é esse propósito de transformar um escritor independente no autor da sua história, e por que não você hoje também ter a oportunidade de distribuir o seu livro, de vender o seu livro de maneira internacional, potencializando não somente os seus ganhos, mas potencializando o seu legado, transformando, inspirando e motivando outros leitores do outro lado do mundo. Claro, nós trouxemos aqui a ideia de uma mentoria, mas nada impede de que você tenha uma boa história, que você tenha um método, de que outras pessoas do outro lado do mundo possam ter o seu livro, comprar, adquirir o seu livro, né? E aqui, gente, não é porque está no Reino Unido, na Inglaterra, porque está na Austrália, porque está nos Estados Unidos, que o teu livro precisa ser publicado em outro idioma. Se o seu objetivo é ter esse livro publicado em outro idioma, também não tem problema, né? A gente consegue publicar. Claro que o tamanho é um pouco diferente, claro que existem configurações um pouco diferenciadas, que logo mais nós vamos falar aqui na live, mas é o fato de que você abre, expande a sua mente, o seu conhecimento ele vai ser expandido de maneira global, utilizando a plataforma da Amazon, vendendo seu livro em diversos países, né, Gisele? Exatamente, né? E aí é onde a gente vai começar a falar isso para vocês agora, né? Que é a estética do sucesso internacional. Um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, do que a gente está acostumado de pegar os nossos livros na mão, de olhar que aquele livro tem a orelha, tem um tamanho que é mais padrão aqui para o Brasil. Tem algumas particularidades que devem sim ser observadas e ser respeitadas quando a gente está falando de uma publicação internacional. Por exemplo, a grande maioria dos livros
vendidos pela Amazon internacionalmente não têm orelha. Então, a biografia do autor, aquela parte da história do autor, às vezes um pequeno resumo do livro, ele vai ter que ser inserido dentro do livro. Então, esse é um dos pontos diferenciais que a gente vê. Fora a questão do tamanho. Eles têm um padrão de tamanho, um tamanho padronizado lá, que é um pouquinho diferente do nosso. Então, quando a gente está falando sobre livros para serem publicados internacionalmente na Amazon, é necessário ter principalmente esse carinho e observar com atenção essa questão do ajuste da diagramação para o tamanho correto. Para quê? Para que vocês não corram o risco de ter o livro de vocês impresso num tamanho que vocês nem sabem exatamente qual é, escolhe lá o primeiro tamanho que vê pela frente, e aí o livro de vocês vão enviar o arquivo e eles vão fazer aquele arquivo caber dentro daquele tamanho que você ofereceu. Então, você pega um livro, às vezes, que aqui no Brasil é 15 por 21 e coloca num tamanho lá que você não prestou atenção e ele sai um livro mais comprido e mais fino, que eles têm esse tamanho como um dos padrões, e a tua história fica desse tamanho, numa letra bem miudinha, bem lá no meio do livro. E um monte de espaço em branco, daí tu diz assim, a impressão é horrorosa. Não, não é horrorosa. A impressão é muito boa, desde que o livro seja adaptado e a diagramação seja ajustada para o tamanho para o qual ele vai ser impresso, né, Jeff? Esse é um dos principais pontos de diferença, né? Exatamente, né? A estética do livro, né? O mercado internacional ele é mais chato, digamos assim, né? Do que os brasileiros, digamos assim. E aí, quando a gente fala dessa questão de por que o mercado internacional é mais chato, é porque no Brasil ainda não se tem aquele hábito de ler quanto o europeu, quanto os outros países do mundo, o japonês, o pessoal da mundo afora, né? A gente está numa crescente boa nos últimos anos, mas por eles já serem leitores mais assíduos do que o Brasil, por exemplo, eles são muito mais exigentes, né? E aí, se o seu livro parece amador, ele não vai ser vendido nem lá nos Estados Unidos, nem muito menos em Portugal, por exemplo. Por quê? Porque os leitores lá são mais exigentes, os leitores já têm um padrão que você tem que, é um padrão internacional que você tem que cumprir quando você fala dessa questão da estética, quando você fala de ter a diagramação correta, digamos assim, né? E aí o primeiro passo do segredo é você ter o profissionalismo visual. Já falamos diversas vezes aqui que uma capa, ela é um cartão de visitas do seu livro. Se no Brasil a gente bate tanto nessa tecla, lá você tem que ser um pouquinho mais exigente, né? Uma capa que aqui no Brasil faz sucesso, talvez não faça sucesso nos Estados Unidos. Por quê? Porque o design da capa comunica coisas diferentes e culturas diferentes. Você precisa estar antenado a essa pegada, né? A gente, claro, iniciou essa live falando que o seu livro pode, sim, ser vendido internacionalmente para outros brasileiros e, por que não, para outras pessoas que têm a facilidade da leitura no português brasileiro, mas você precisa ter um investimento muito bom, principalmente na estética, no design da capa, para que seja muito mais profissional. E aí a gente vê muitas vezes escritores independentes no Brasil criando capas no nível mais amador, né? Aqui no Brasil o povo não é, os leitores não são tão exigentes, mas lá fora, sim, o leitor é mais exigente, e aí talvez você possa ter a frustração de ter vendido bastante aqui no Brasil e lá fora nem tanto, né? Então, o segredo para que você tenha sucesso lá é justamente trabalhar esse profissionalismo visual, e a capa é um dos designs que mais comunica com essas culturas diferentes, né? E dentro da editora NPE, o que nós fizemos aqui? Nós estudamos a psicologia das cores e as tendências de cada nicho lá fora, né? Se você quer vender um livro de negócios em Londres, ele tem que ter uma cara dos livros que estão no topo da lista do Reino Unido. Não adianta dar aquele jeitinho, né?
Se você der o jeitinho, você vai entrar com a postura de... ou você entra com a postura profissional, ou o algoritmo vai te ignorar. E aí a melhor maneira de você entender se o seu livro vai ter sucesso lá fora é justamente entrar na Amazon desses mercados onde você quer vender o seu livro e ver como é que é a estética, o design profissional desses livros lá, né? Talvez aqui no Brasil o teu livro faça muito sucesso na capa cor amarela e lá fora vai ser na cor verde. Há sim um investimento um pouco diferenciado, mas como muito bem colocado pela Gisele no tópico anterior, existe uma grande diferença de você receber R$ 5 e receber $5 e receber 5 euros. Então, se você está recebendo mais, você também tem que ter um investimento maior. Então, a nossa dica nesse quesito aqui é que você entenda, né, que se você quiser vender o seu livro lá fora, você vai ter que ter um pouquinho mais de investimento. Então, invista em editoras que possam trazer um design mais profissional, invista numa capa que vai ter um ar muito mais robusto, um design que comunica com essas culturas diferentes, né? Então, a dica, encerrando aqui a minha participação nesse bloco, é trazer essa questão de que você vai ter um livro que está sendo vendido de maneira global em diversos países e cada cultura tem a sua forma de enxergar, cada cultura tem a sua maneira de entender o que é um livro profissional e o que é um livro amador, né, Gisele? Exatamente, né? O que é importante você entender quando a gente fala dessa questão de estética, né? De sucesso internacional. Ela não é um custo a mais, mas sim ela é um estudo de público. Porque quando a gente fala, até mesmo dentro do método EPV, a gente fala para vocês, quando a gente está falando de escrita, de posicionamento, para poder fazer uma venda melhor, a gente fala para vocês, estudem quem é o público que vai comprar esse livro, o que eles estão procurando, de que forma eles estão esperando essa comunicação. Não adianta, né, de novo, a gente pegar e tentar vender um conto de fadas com uma capa preta, com uma caveira na frente. Dificilmente a gente vai conseguir vender um conto de fadas com uma capa, né, com uma capa dessa, porque as pessoas estão esperando uma capa em tons pastéis, uma capa bonitinha e tudo mais, né? A mesma coisa é o público. Se eu quero vender o meu livro nos Estados Unidos, às vezes eu vou precisar fazer uma alteração de capa para que a capa e a capa converse com as pessoas que buscam aquele conteúdo. Então é por isso que é tão importante a gente fazer essa questão do estudo e fazer sim as adaptações. Quando a gente fala de estética internacional, a gente está falando de adaptação de aparência, adaptação para a gente poder entregar o nosso conteúdo para as pessoas que a gente realmente quer alcançar, né? É o nosso P de posicionamento. Como é que a gente quer se posicionar para esse público, né? E aí... Isso é importante, Gisele, falar, né? Talvez um elemento que tu coloque aqui na capa do teu livro no Brasil seja aceitável e num país lá da Europa não seja aceitado, por conta de cultura, né? Então, todos esses cuidados, esse estudo, é importante que você tenha esse cuidado, né? E aí, uma editora, e aí um profissional que vai entender não somente da psicologia das cores, mas como estuda o mercado internacional, pode te ajudar e facilitar a você ter um livro que seja sucesso tanto no Brasil quanto lá fora, né, Gisele? Exatamente, né? Vou trazer um exemplo bem antigo até, que foi a adaptação dos livros, das capas, por exemplo, das capas dos livros do Harry Potter. Né? Você pode encontrar o mesmo livro, o mesmo conteúdo, a mesma história, com a estética de capas completamente diferentes. Foram lançados a capa ilustrada com pinturas para o público infantil. Mas quando se percebeu que o público adulto é um exemplo que eu vou trazer para a realidade de vocês, para vocês entenderem como públicos diferentes aceitam o mesmo conteúdo embalado de forma diferente. O público adulto não queria sair na rua com um livro com a capa dita infantil, mas queria consumir aquela história. Então, na época, foi feita toda uma adaptação de capas mais sóbrias,
para a mesma história. Então, é o mesmo conteúdo embalado de acordo com o público que estava procurando aquele conteúdo. É isso que a gente fala de capa. A gente não está falando de tirar a identidade do livro, não, de forma alguma. A gente está falando de adaptar para que esse conteúdo, para que a sua mensagem de escritor, para que o seu texto chegue sim na mão das pessoas corretas da melhor forma possível, né? Para o público nos Estados Unidos é de uma forma, para o público, de repente, no Japão é de outra forma. Ok, pense o seguinte: se você está publicando o seu livro em português brasileiro para alcançar os brasileiros fora, a gente precisa pensar o quê? Que esses brasileiros que estão lá fora, eles estão inseridos em uma cultura diferente. Então, a gente também precisa facilitar a vida deles para que eles possam, sim, consumir o seu livro de acordo com a cultura na qual eles estão inseridos, né? E aí você pode pensar assim, mas como eu vou fazer o meu livro chegar até essas pessoas? E é isso que a gente vai falar agora, né? Que é um joguinho invisível que existe dentro da plataforma da Amazon, que são palavras-chave e categorias, né? É a gente trazer quase que a chave que abre o baú do tesouro, né? Porque de nada adianta a gente ter uma capa bonita, a gente ter um conteúdo bacana, legal, e errar onde a maioria das pessoas erra, que é a escolha da categoria. Quando os escritores escolhem só uma categoria de ficção ou uma categoria de autoajuda, eles acabam mergulhando lá no Oceano Vermelho, onde já está cheio de tubarão, né? E ele possivelmente vai se afogar. E o seu livro vai se afogar no meio de mais milhões de outros livros. Então, o segredo, nesse caso, é encontrar os nichos de oportunidade para que o seu livro ele alcance uma colocação melhor dentro de uma categoria específica. Vamos dizer que eu estou escrevendo um livro que trata sobre... que é um livro de autoajuda que trata sobre meditação para empreendedores. É muito melhor você estar numa colocação muito boa numa categoria de meditação para empreendedores do que ser, sei lá, o número 50 mil ou o número 100 mil de venda dentro de uma categoria de espiritualidade ou dentro de uma categoria simplesmente só de autoajuda, por exemplo, né? Então, é importante que você pense de forma estratégica. Aí a gente volta de novo para o nosso método EPV. Você vai escrever o que vai atrás, a gente vai escrever junto com vocês, a gente vai pensar junto com vocês de que forma a gente vai apresentar esse livro de forma estratégica, quais são as palavras-chave que vão ser usadas para trabalhar esse livro, de que forma nós vamos posicionar este livro lá dentro da plataforma para que ele possa ser vendido, né, Jeff? Exatamente, né? Tudo que a Gisele falou aqui de trazer palavras-chave, categorias, você ter as palavras certas é o que a Amazon chama de metadados, né? É o que o robô lá da Amazon vai buscar, vai pesquisar para entender aonde mostrar o seu livro. E aí, se você está escrevendo sobre um livro, como a Gisele falou, de autoajuda para empreendedores, né? E aí coloca lá no lixo de espiritualidade, o robô não vai entender. Cara, mas peraí, tá falando de autoajuda para empreendedores e tá dentro de espiritualidade. Ah, as palavras-chave que eu estou usando aqui não condizem com nada com o que o livro entrega, né? Então, você precisa entender a mente do que as pessoas vão estar buscando na página de venda de livros da Amazon, né? Então, não tem muito essa questão de inspiração, de motivação quando você escreve seu livro. É mais técnica do que inspiração e motivação, né? E aí, quando você categoriza o seu livro, coloca na categoria correta, quando você coloca as palavras-chave corretas, quando você escreve com intencionalidade de atingir o público certo,
o que acontece? O seu livro, ele é facilmente localizado nas prateleiras virtuais da Amazon e você vai ter muito mais chances de sucesso de venda dos seus livros, né? Nós tivemos aqui alguns casos de escritores que já colocaram, inclusive, livros aqui na Amazon, e-book, Kindle, por exemplo, em que, nossa, o meu livro, coloquei lá na Amazon, mas ninguém procura. Você também precisa ter um trabalho de posicionamento, você também precisa mostrar para a sua audiência, você também precisa fazer com que as pessoas entendam que você tem um livro e que esse livro está sendo ofertado lá na Amazon, seja no Brasil, no Kindle, seja fora, através da impressão sob demanda, né? Então, aonde é que a maioria dos autores erra? Erra quando não sabe escolher a categoria correta, não erra quando não coloca as palavras-chave corretas. E aqui até vai uma dica, né? A gente pensa que às vezes palavras-chave são palavras soltas. Não, você pode colocar termos de pesquisa. Uma palavra-chave pode ser uma frase que traz uma ideia de contexto do que está relacionado ao assunto do seu livro. As palavras-chave, elas podem... Pense você, e aqui é uma dica que eu coloco, que talvez seja a melhor dica para esse bloco aqui. Você entender como você buscaria esse livro dentro da Amazon, né? Você se colocando na posição do leitor, você enxerga mais facilmente as palavras-chave que você vai colocar como termos de pesquisa no seu livro, né? E aí, muitas vezes, você pode estar se perguntando, tá, mas nunca publiquei meu livro na Amazon. E agora? Como é que de uma hora para outra eu vou ter que saber quais são as palavras-chave, qual é a categoria? A própria plataforma tem links de ajuda onde ela explica o passo a passo de como você vai fazer. Ah, mas Jefferson, pô, eu não tenho muita expertise para entender o que eles estão fazendo lá. Aqui eu vou também dar uma outra dica. Utilize a inteligência artificial para esse caso em específico, para que ela possa te ajudar a desenvolver melhor as categorias, a desenvolver melhor as palavras-chave do seu livro, né? Então, você precisa entender que o jogo invisível das palavras e categorias faz total diferença, entre você ter um livro que vende na Amazon Internacional e um livro que talvez não fique invisível na prateleira das pessoas. Pense como um leitor, estude um pouco mais como funciona o jogo dessas palavras-chave, dos metadados, para que o robô da Amazon busque o seu livro como ninguém, para que ele possa entender quais são as formas de mostrar o seu livro, né? Coloque palavras que sejam pensadas por pessoas. Então, o jogo do invisível das palavras e das categorias, ela está muito voltada para isso, né? Entenda que isso, mais uma vez, que isso não é inspiração, não é motivação. Isso é técnica pura, né, Gisele? Exatamente, né? E assim, mesmo assim, se você tentou tudo isso que o Jefferson falou e você ainda tem dificuldades, gente, é para isso que uma editora prestadora de serviço como a nossa está aqui, para poder fazer esse serviço para vocês também, para poder fazer esse estudo, para poder fazer essa busca, estudar esse público junto com você, para decidir, definir qual é o melhor caminho, quais são as melhores palavras-chave para que você possa sim encontrar, para que o robô entregue, né, de forma mais assertiva o seu livro para as pessoas que estão procurando esse seu livro, né? Então, esse é um dos serviços também que a gente oferece aqui dentro para fazer a configuração da publicação, né? Mas aí vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas vocês estão falando isso e tal. E por que a Amazon não imprime isso aqui no Brasil, gente? Tem uma série de acordos e tudo mais e tal. Então, no Brasil ainda não existe alguma gráfica que preste esse serviço para a Amazon.
Então, quando você coloca o livro para ser vendido no Brasil com impressão sob demanda, ele é impresso em algum dos países fora do Brasil, e aí ele vem para o Brasil. Tá? Então, essa é uma informação bem importante para a gente deixar bem claro para vocês, que hoje no Brasil, a Amazon não tem gráficas que prestam serviço de impressão sob demanda. Existem plataformas que têm algum tipo de parceria, mas o custo desse livro é bem alto. Então, é por isso que a gente não está falando da impressão sob demanda da Amazon para o Brasil, mas sim para fora, para o exterior, para você poder comercializar globalmente o seu livro, tá? Ah, mas eu não quero só vender para brasileiros, eu quero realmente embarcar no mundo global e eu quero fazer o meu livro ser publicado em vários países e em várias línguas. Aí a gente entra numa questão que é tradução e localização. Você pode estar se perguntando assim, mas tradução e localização, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Aí nessa hora eu vou dizer assim, por favor, escritor, não use o Google Tradutor para traduzir o seu livro. Não é a mesma coisa, tá? Aí ele vai traduzir? Vai traduzir daquele jeito o Google Tradutor, tá? Mas se você quiser vender e ofertar a sua obra na impressão sob demanda, como a gente já explicou ali no começo da live e tudo mais, quer que seja impresso fora do Brasil, chegue na casa do seu cliente, mas você quer que chegue na língua nativa dele, gente, vai ter que investir em uma tradução, de verdade. Não é uma tradução juramentada de documento, não é uma tradução juramentada de documento, mas é uma tradução feita por tradutores. Por quê? Porque é necessário fazer a localização do livro. E quando a gente está falando localização, não é pegar e saber em que prateleira que aquele livro vai. Não. É porque cada local tem uma forma de comunicação diferente. Cada país tem uma forma de comunicação diferente. Quantas vezes a gente já ouviu falar, você fala inglês? Sim, eu falo inglês. Americano ou britânico? Por quê? Porque eles têm expressões diferentes. E a mesma coisa acontece com o livro quando ele é traduzido. Por isso que não dá para jogar ele no Google Tradutor. Por isso que a gente precisa que alguém realmente, que um tradutor coloque a mão naquele livro e ele faça a adaptação daquele livro para a linguagem aonde ele será publicado, né? A gente já trabalhou com livro que foi sim traduzido, tá lá, tá para ser vendido na Amazon Internacional e tudo mais. E ele foi traduzido, né? Ele foi trabalhado, ele foi traduzido e ele teve essa adaptação cultural, essa localização para que as pessoas daquele determinado local, quando receberem aquele livro em casa, elas olhem e identifiquem a linguagem que elas estão acostumadas a ler, né, Jeff? Exatamente, né? A gente conta com profissionais, né? Nós temos um professor de idiomas que trabalha aqui em parceria com a editora justamente para adaptar, né, não somente para o idioma nativo, mas também para resolver questões de gírias, de expressões, sem perder a autoralidade do escritor, né? A gente teve esse caso do livro que foi traduzido, inclusive no ano passado a gente trouxe um professor aqui para a live da editora, e ele explicou uma série de termos, né? Então, depois, se você quiser entender um pouquinho mais de como é que funciona esse jogo da tradução, é importante que você dê uma pesquisada aqui nos conteúdos da editora, no canal do YouTube, @editora.npe, para que você possa buscar essa live aí, que também foi uma live muito bacana para a gente, né? Sobre essa questão da tradução, por que não usar tradutores, né? A Gisele falou da questão do Google Tradutor. Mas hoje tem a inteligência artificial que traduz. Você pode até ter a tradução por inteligência artificial, mas entenda de uma vez por todas que as ferramentas de tradução, elas até podem traduzir muito mais rápido que um tradutor, mas não existe essa adaptação cultural. Ela vai traduzir de A para B, né? Entenda que a ferramenta que você vai utilizar para traduzir, ela não consegue, por exemplo, entender que
aqui no Brasil se fala guri, menino, piá, né? E tudo está, quando se fala, está se falando de menino, né? Guria, enfim. Tu imagina que um escritor do Rio Grande do Sul usa uma guria, o outro lá no Nordeste se chama de rapaz, enfim, são, né, o próprio Brasil tem uma série de termos, gírias, que muda de região para região. Daí tu coloca isso num tradutor, né, numa ferramenta de tradução, seja ela do Google Tradutor, do IA, o que acaba acontecendo? A própria ferramenta de tradução não sabe identificar o que é. E aí, por isso que é tão importante você ter um professor ou um profissional, melhor dizendo, de tradução. Por quê? Porque ele vai adaptar as gírias, as expressões, vai ditar o ritmo do texto para que não perca a autoralidade do escritor, para que não perca a mensagem do escritor, né? Porque, pensa bem, né? Um inglês lendo um texto que um gaúcho escreveu e um texto que um escritor nordestino escreveu. O jogo de cintura dessa adaptação cultural tem que ser feito por uma pessoa. Porque você não pode perder a mensagem, você não pode perder a emoção, você não pode fazer com que o seu livro seja lido por um inglês da Inglaterra, britânico, né? De maneira muito mecânica, né? Isso vai fazer com o quê? Além de não fazer muito sentido para ele, vai se tornar talvez uma leitura muito chata. Então, entenda de uma vez por todas que você precisa preservar a essência da sua escrita, mas não pode esquecer que a adaptação de linguagem para o leitor que vai lá fora sinta que o livro tenha sido escrito por uma pessoa e não por uma ferramenta de tradução, né, Gisele? Exatamente, né? E pense assim, ó, quem é que gosta de pegar um livro, e a gente está falando aqui de português, né, de português brasileiro, no caso, quem é que gosta de pegar um livro cheio de erro de português, que foi mal revisado, que foi mal escrito? Quando a gente só pega o nosso material aqui que está em português, joga numa ferramenta de tradução e publica sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhum tipo de localização, como a gente falou, essa é a impressão que os leitores lá de fora vão ter, que é um livro mal escrito, escrito de qualquer coisa, é um livro mal traduzido. E aí isso vai fazer com quê? Com que eles podem até comprar o teu livro, mas eles vão ler e eles vão ver, como eu já vi em muito livro que foi trazido de fora para o Brasil, que foi traduzido não sei como, porque eu vou dizer porque não é serviço nosso, então a gente não tem como dizer como exatamente aquilo foi feito, mas que quando você vai ler nas avaliações, você olha lá e a avaliação está lá. Gente, mal traduzido esse livro, não tem nada a ver com nada, as expressões não fazem sentido, o que está escrito ali não faz sentido. Então pense que se você pegar o seu livro em português, jogar numa ferramenta de tradução e só imprimir, e só mandar imprimir lá para fora e ofertar isso lá para fora, gente, a avaliação vai ser a mesma, né? O livro foi mal traduzido, as expressões não fazem sentido. Pense assim, vou pegar uma coisa assim, um exemplo bem básico. João Ninguém. A gente sabe que é João Ninguém. Ah, o cara é um João Ninguém. Ou o cara é um desconhecido. Vamos dizer que a gente está fazendo um drama, um mistério policial. E a pessoa sofreu as consequências de um crime, né? Uma situação ali, e aí você diz assim, ele é um desconhecido. Ele está lá como desconhecido. Desconhecido, se a gente for fazer uma tradução literal para o inglês, é unknown, né? Literalmente a gente vai traduzir assim. Mas, se a gente for fazer uma tradução com uma adaptação, esse desconhecido lá fora vira John Doe. Jane Doe. Por quê?
porque é como eles conhecem a pessoa aqui, como a gente trata aqui a pessoa como um desconhecido, porque a gente não sabe a identidade. Lá fora, quando não se sabe a identidade, se trata por John Doe, Jane Doe, né? E se a gente for jogar numa ferramenta de tradução, ele vai traduzir como unknown, desconhecido mesmo. E não é isso. Por isso que essa necessidade tão grande. Então, entende que quando a gente fala sobre uma expressão que não faz sentido, é sobre isso que a gente está falando. Né? Da mesma forma que se tu pegar um livro de fora e jogar numa ferramenta de tradução e você não tiver o conhecimento da língua mãe daquele livro para poder fazer a tradução e fazer a adaptação para uma expressão que faça sentido para nós, como o Jeff falou, tem livros no Brasil que precisam de tradução e adaptação para ser publicado no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste e no Sul. Imagina um livro que vem de fora, um nosso livro que sai daqui para ir para fora, né? Então, é realmente necessário, se a gente quer falar com a população nativa daqueles países para quem a gente vai oferecer, é necessário esse investimento, né? Entenda que isso é um investimento para que você possa sim ser reconhecido como autoridade também lá fora, para que você possa se posicionar e ser reconhecido lá fora dessa forma, né? Até tem um filme que é bem interessante, eu vou tentar lembrar, eu acho que a gente pode fazer uma live só falando desse filme, se a gente conseguir encontrar ele de novo, que fala justamente disso. Um escritor na Inglaterra que fez o livro dele, lá na Inglaterra ele não faz tanto sucesso, mas no México ele é um sucesso, assim, estrondoso. Por quê? Porque na hora de fazerem a adaptação, fizeram a adaptação de um monte de coisa no livro dele. Então, é um filme que vale a pena a gente fazer uma live só para falar. Vamos fazer uma live só para falar sobre livros que falam sobre filmes que falam sobre escritores. E esse é um que a gente tem que trazer. Mas aí, então, fica para uma próxima live para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa situação, né? Por quê? Porque a gente está falando muito, a gente fala muito sobre o nosso método EPV, que é o que a gente trabalha com os nossos escritores, de escrever, posicionar e tudo mais. Por quê? Porque o livro, no final das contas, é um caminho muito grande para a autoridade. Você tem a autoridade, você tem a proteção do seu livro, né? É você ser reconhecido fora também, é você construir o seu legado lá fora também, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, vender internacionalmente não é só sobre dinheiro que cai na conta todo mês. Embora ganhar em dólar seja maravilhoso, para se proteger da inflação aqui no Brasil, mas é muito mais sobre isso, né? Sobre você construir uma autoridade. E tudo que a gente tem falado aqui na live, desde a questão de ter um livro bem traduzido, desde a questão de ter uma capa que comunique com a cultura, desde você ter um livro categorizado dentro e tendo as palavras certas para que as pessoas encontrem o seu livro lá fora, é tudo isso que traz o que a gente traz aqui, que está falando agora nesse bloco, que é a questão da autoridade, né? Imagina você se apresentando como um autor com presença global, né? Isso muda o valor do mercado, abre porta para as palestras, consultorias, mentorias, e você deixa de ser mais um escritor e vira uma referência internacional no seu assunto. Por isso que todos esses cuidados, porque isso, todas as dicas, né? Não é sobre você estar investindo numa capa que venda lá fora, não é sobre você pegar um profissional que faça a tradução adaptando a linguagem para a língua nativa do povo. É sobre você estar construindo a sua autoridade, mas, acima de tudo, tendo uma proteção do seu legado. E aí um autor com a presença global, né, abre essa questão das portas para palestras, consultorias, mentorias, e você não pode simplesmente largar o sucesso, a sua autoridade global ao acaso. Você precisa, sim, investir, fazer um trabalho muito mais presunçoso, um trabalho muito mais detalhado, muito mais profissional, para que você não se torne aquele autor que simplesmente publicou um livro lá fora e, como muito bem colocado aqui no exemplo anterior, né, o
o livro do autor que não fez sucesso na Inglaterra, mas no México fez muito sucesso. E aí, com a história do livro, ele é até bastante engraçada, porque todo mundo queria conhecer o autor, mas ele não entendia por quê, né? Então, cuide para que esse teu posicionamento global não se torne um posicionamento que, ao invés de criar, construir uma autoridade, e você acaba sendo motivo de piada ou motivos de críticas que não faz sentido, né? Isso tudo a gente está falando também, né, pessoal? Se você quiser investir na tradução do inglês. Se você se dispõe a traduzir o seu livro para uma língua nativa, seja inglês, seja outra língua, você também tem que ter esse cuidado, porque não é sobre o dinheiro, mas sim sobre a construção da sua autoridade. Proteja esse legado, seja no Brasil, seja em qualquer outra parte do mundo. Mas eu quero só vender lá na Amazon com o meu português, né, com o livro no português brasileiro. Também precisa ter esse cuidado, né? Porque, como muito bem colocado aqui pela Gisele, quem é que gosta de ler um livro cheio de erros ortográficos? Quem é que gosta de ler um livro cheio de erros semânticos ou que a mensagem não entrega o real objetivo? Ninguém, né? Todo leitor que se predispõe a ler um livro, ele quer ser transformado, ele quer ser inspirado, ou quer ele leia um livro para se distrair. Então, a mensagem, ela precisa ser muito clara, muito objetiva, e você, entregando essa mensagem de maneira clara, de maneira objetiva, você cria uma presença, você cria um posicionamento, você cria uma autoridade, você constrói um legado que vai transformar vidas, que vai inspirar pessoas e, por que não, que vai fazer com que você tenha um posicionamento, que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente. Nós falamos dentro do MetaPV que quando você vai fazer uma palestra, você é um palestrante que tenha 25 anos de sucesso, de experiência na carreira. Agora, se você é um autor que tem 25 anos de sucesso, que é de experiência na sua carreira e é autor do livro tal, as pessoas já te enxergam diferente. Imagine você sendo um autor de sucesso, sendo um autor que tem uma presença global, que tem o seu livro vendido lá fora, no outro país. As pessoas te enxergam de maneira diferente. Você não é mais só um escritor, você se vira uma referência internacional no assunto. Então, ao mesmo tempo que você deve se preocupar com a mensagem de construir uma autoridade, você precisa proteger esse legado. E proteger esse legado não é nada mais, nada menos do que você ter esse cuidado de investir, de contratar profissionais, de contratar editoras que importam com a sua mensagem, que adaptem o seu livro, caso você queira traduzir para um outro idioma nativo, né, Gisele? Exatamente, né? Então, pense o seguinte, né? Como já falou bastante, né? Você deixa de ser só mais um escritor, você é um escritor que tem o seu livro publicado em mais de 13 países, por exemplo. E não esqueça uma coisa, né? O seu livro dentro da Amazon, ele é um ativo permanente. Ele está lá, ele está sendo encontrado, ele está sendo vendido, ele está falando, ele pode ser vendido. A gente participou recentemente de um congresso de livreiros, editores gráficas e afins. E uma coisa que foi bem legal, assim, que a gente escutou, foi o pessoal até falando assim, gente, quem tem catálogo, livros bons, muito bons, que não fizeram sucesso lá atrás, hoje estão fazendo muito sucesso. Né? Uma editora um pouco maior que falou assim, cara, a gente passou um apuro porque uma influenciadora que a gente nem sabia que existia veio ir lá e falou na rede social dela que a adolescência dela foi impactada pelo título XYZ que estava dentro que é um título nosso, do nosso catálogo, e de repente, do nada, começou a chover de pedido daquele negócio e a gente não estava preparado para atender. Né? Então, o seu livro hoje, ele não é uma coisa perdida no tempo.
ele não se perde, ele é uma coisa que está lá, ele é o seu legado, ele é o seu registro. E hoje está sendo considerado um livro, é considerado lançamento agora, não é mais só nos 6 primeiros meses, como era antigamente, que se fazia um marketing massivo em cima daquele livro, 6 meses, tem 6 meses, se vende em 6 meses é um sucesso, se não vende é um fracasso. Não, eles já consideram um livro como lançamento por 2 anos. Por 2 anos esse livro, porque ele é falado, porque alguém na rede social falou, porque alguém buscou. Então, esse processo de lançamento ele se estendeu com as redes sociais. Por mais que a rede social seja uma coisa imediata, postou hoje, amanhã já não existe mais, ao mesmo tempo, para o livro, ela se tornou uma coisa mais cadenciada. Por quê? Porque tem um clube de leitura, porque tem alguém que resgata e fala daquele livro, então aquele livro volta, ele aparece de novo, algum influenciador fala bem desse livro, ele está sempre voltando. E a mesma coisa é o seu livro quando você pega e diz assim, gente, olha só, eu tenho uma novidade para vocês. Sabe o meu livro? Então, para você, gente, rede social é vista em qualquer lugar. Para você que mora fora do Brasil, se você entrar lá na sua Amazon e procurar pelo meu nome, procurar pelo nome do meu livro, provavelmente você vai encontrar agora ele sendo vendido no seu país. Então você pode comprar porque não vai mais ser um problema, você não vai precisar esperar meses para chegar o livro, ou você não vai ter que pagar caríssimo pelo frete para poder chegar o meu livro. Por quê? Porque ele está ali, ó, do lado da tua casa. Entendeu? Então você pode sim se posicionar internacionalmente, alcançar pessoas internacionais. A gente tem pessoas dentro das nossas redes sociais que nos seguem da África, que nos seguem da Europa, que nos seguem dos Estados Unidos, do Canadá. Então, assim, ó, por que o livro também não pode estar lá disponível para eles? E é por isso que a gente está trazendo essa possibilidade que a Amazon traz para você, escritor independente. Que a gente, enquanto editora prestadora de serviço, pode prestar esse serviço para você e pode te ajudar a colocar esse livro para ser encontrado lá fora, né? E aí eu faço para você uma pergunta. E aí, vai continuar com o teu manuscrito na gaveta ou vamos tentar transformar esse livro num livro que tenha um alcance mais global, um alcance mundial, para se dizer, né? Porque hoje, com a tecnologia, com as possibilidades, as fronteiras elas são cada vez mais virtuais, né? Hoje, para você mudar passar de um país para o outro, você não precisa pular o muro. Já faz muito tempo, desde 1990, que não precisa mais pular o muro para chegar num país, né? Porque o muro caiu. Então, hoje em dia, as fronteiras estão muito mais virtuais com o que a gente tem de possibilidade, né? Certo, Jeff? Exatamente, né? E aí, a pergunta, já trazendo essa questão da pergunta da Gisele, é qual é o seu próximo passo para o seu legado, né? Hoje nós revelamos aqui o segredo da estratégia, do profissionalismo e os parceiros certos para que você possa fazer o seu livro ser vendido internacionalmente. Mostramos como é que funciona você ter o seu livro publicado através da plataforma Amazon, né? Por que você está esperando em publicar o seu livro, deixando o seu livro na gaveta, né? Então, você fazendo tudo certinho, né? Você tem essa oportunidade, né? E lembrando, né, que quando você tem os parceiros certos, seja um tradutor profissional, seja alguém que pode, uma editora que possa categorizar o seu livro, uma empresa que possa transformar o seu livro, configurar o seu livro para que ele seja vendido nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, por que não você escalar e ser um autor vendendo seu livro de maneira internacional, né? E a gente aqui da editora NPE, a editora NPE, ela está pronta para pegar na sua mão e cuidar de toda essa parte técnica, desde a diagramação, passando pela estratégia das palavras-chave, até a publicação internacional, porque o nosso foco é o seu legado. Não é por acaso que o slogan da editora NPE é nossa história é criar legados, né, Gisele? Exatamente, né? E assim, gente, eu quero encontrar um tradutor para o meu livro. Até isso a gente consegue ajudar você, né? Então,
Hoje, para a língua inglesa, a gente já tem um parceiro tradutor para a língua inglesa, mas nada impede que a gente não possa ajudar você a encontrar tradutores para as outras línguas também. Vai que você queira escrever o seu livro, quer que ele esteja publicado em mandarim, por que não, né? Ou em russo, ou em grego, sei lá, né? Toda, como eu falei antes, com todo esse advento, toda a tecnologia, todas as possibilidades que a gente tem, as fronteiras estão cada vez mais virtuais. Então, aproveite essa oportunidade de colocar o seu livro. Se fizer valer, se valer a pena, faça esse investimento. Se serve de dica, pessoal, vamos lá. Dica de ouro para o finalzinho, para a gente finalizar essa live. Publique primeiro para os brasileiros que moram fora. Eles leem, eles falam a mesma língua que você. E eles vão estar carregando o seu livro e os amigos deles que estão lá fora vão dizer assim, ó, poxa, mas será que não tem esse livro em inglês? Deixa a pessoa começar a pedir o livro em inglês antes de traduzir. Começou a ter procura, aí você realmente faz esse investimento. Aí você investe porque ele está sendo procurado, né? Então, haja com estratégia e com inteligência, né? Escreva com estratégia, se posicione com estratégia e venda com inteligência e, óbvio, com mais lucro para você também, né, Jeff? Exatamente, né, pessoal? Queria encerrar a minha participação na live de hoje, lembrando a você que se esse conteúdo fez sentido para você, que você deixe algum comentário, compartilhe essa live com outras pessoas, porque quando você compartilha, a plataforma do YouTube ela entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Também não deixe de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para que você possa ser notificado da nossa próxima live, né? Afinal de contas, estamos aqui todas as quintas-feiras, sempre às 19 horas, para que você possa conhecer mais sobre o mercado editorial, para que você possa receber dicas, insights e, por que não, conteúdos como foi esse da live. Quero deixar aqui para você um grande abraço e desejar a você uma excelente semana de escrita e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Esperamos todos vocês na próxima quinta-feira. Até lá e uma ótima semana para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.